Bem-vindo a mais uma aula de revisão. E agora nós vamos falar de membrana plasmática e os processos de transporte, a função das organelas e a bioenergética. Sem enrolação, sem rodeio, de forma objetiva e pontual, vamos revisar esses conteúdos. Bora lá revisar! A membrana plasmática tem como característica, olha aqui, ó, ser membrana plasmática semi-permeável. Ou seja, na célula só entra aquilo que ela necessita, mas sai aquilo que ela não precisa mais. A membrana plasmática ela vai ser constituída pelos chamados fosfolipídios. Estão aqui eles, que tem uma cabeça que é hidrofílica, que gosta de água, e uma cauda que é hidrofóbica. Então, este fosfolipídio tem dupla afinidade, que pode ser chamado de anfifílico ou anfipático. As partes apolares que não gostam de água ficam uma voltada para o lado da outra, caracterizando a estrutura da membrana plasmática, que é formado, então, olha aqui embaixo, por uma bicamada fosfolipídica. Essa membrana plasmática também é formada por proteínas. Essas proteínas podem ser proteínas intrínsecas, ou seja, proteínas integrais que estão nas duas faces da membrana plasmática, ou extrínsecas, também chamadas de periféricas, também chamadas de carregadoras. Lá na membrana plasmática, a gente tem que lembrar que essa membrana ela é dinâmica de acordo com a necessidade da célula, o que leva a lembrar que a membrana plasmática tem um modelo, e eu vou colocar ele aqui em cima, olha lá, que é o chamado modelo, olha lá, o modelo, vamos colocar em outra cor, do mosaico fluido. Ou seja, essas proteínas elas podem se movimentar entre a membrana plasmática, de novo, de acordo com a necessidade da célula. Então esta foi a membrana plasmática. Vamos lá na nossa revisão. Agora vamos revisar os processos de transporte que ocorrem pela membrana plasmática. O primeiro deles está lá em cima, ó. Lembra dele aqui, ó? Transporte passivo. Vamos lembrar rapidamente do conceito de transporte passivo? Vem cá então, ó. O transporte passivo é aquele que ocorre pelo deslocamento do meio mais concentrado para o menos concentrado, com o objetivo de igualar as concentrações. Muito bem, então a gente pode ver aqui que como ele quer igualar as concentrações, não tem gasto de energia, certo? Sem ATP, tá? Sem o ATP. Sendo assim, a gente vai dividir o transporte passivo naquele que faz o transporte de soluto e solvente. Começamos pelo de soluto, de dois tipos. Olha o primeiro deles aqui. O transporte que é chamado de difusão simples, quando as moléculas elas passam livremente pela membrana plasmática. Só que aqui tem um detalhezinho. Esses transportes eles não entram da mesma forma. Quando o composto ele é hidrofóbico, ele passa pela membrana plasmática. Mas quando ele é hidrofílico, ele precisa de uma ajudinha, de uma proteína de membrana. Só que essa proteína de membrana, ela tem que ter uma compatibilidade com o tamanho do composto que for entrar. Porque se ele for muito grande, ele não entra por difusão simples. Aí ele entra pela chamada, olha lá, difusão facilitada, que é quando uma proteína de membrana tem que facilitar um composto que é maior, o que permite uma maior entrada pela membrana, que o calibre da entrada ele é maior. Então ele facilita a entrada.
Então vejam o seguinte, a gente passa por um ambiente que é mais concentrado para um ambiente menos concentrado. E olha aqui embaixo, ó, ambiente A mais concentrado do que o B, então é um transporte de soluto. Dois tipos, difusão simples, difusão facilitada. O nosso próximo processo de transporte passivo é a, olha ali, osmose. Um transporte especial, porque agora a gente vai falar em transporte de solvente. Nesse tipo de transporte, para igualar as concentrações, ele vai diluir o meio de maior concentração. Então, para a gente começar a osmose, é importante a gente lembrar de três conceitos. Vamos lá. O conceito, quando a gente fala que os meios são isotônicos. Os meios, eles são isotônicos quando eles forem iguais. Quando a concentração ela é hipotônica, quando você compara essa concentração a outra e ela é de menor concentração, tem menos soluto nessa concentração. Agora, quando ele é hipertônico, a solução ela será hipertônica quando comparada a outra e ela tiver mais soluto dissolvido nela, ou seja, ela tem um meio de maior concentração. Percebam que, para a gente entender a osmose, a gente tem essa figura aqui em cima, que me serve como uma base fantástica para a osmose. Então percebam, eu tenho um meio aqui, ó, de menor concentração. Então A é hipotônico em relação a B, que é hipertônico. Então B é mais concentrado do que A. Lembre do que eu acabei de falar. A água vai se deslocar para o meio de maior concentração para diluir e igualar as concentrações. Então o que a água faz nesse momento? A água vai fazer um movimento de deslocamento do meio de menor concentração para o meio de maior concentração aqui, ó. Claro que aí o nível deste meio vai diminuir e desse aqui vai elevar, mas ele tende a igualar as concentrações. Então perceba que agora nós temos aqui embaixo ó, o deslocamento do meio, ó, do solvente que vai diluir o meio que é hipertônico. Vamos colocar isso na prática, vamos ver como é que acontece isso com as células. Que estão aqui, ó. Células animais, que a gente vai representar pelas hemácias, e as células vegetais. Então vamos ver o que acontece com essas células em diferentes situações, em meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Vamos ver o comportamento dessas células. Vamos lá então. Quando essas células são colocadas em meio isotônico, nada acontece com elas. Sabe por quê? Porque a concentração do meio ela vai ser igual dentro e fora das células. Então não tem deslocamento porque há uma isotonia. Agora, quando ela é colocada em uma solução hipotônica, aqui ó, a célula animal que não tem parede celular, o que vai acontecer? Ela vai absorver tanta água, por quê? Porque o meio interno delas é mais concentrado e o meio externo, que é hipotônico, promoverá um deslocamento de água para dentro da célula. Então essa célula, o que vai acontecer? Ela tende a ficar túrgida, ela aumenta o volume até que ela sofre lise, tá? Muito bem. Já na célula vegetal é um pouquinho diferente. Na célula vegetal, olha o que acontece. Lá dentro ela está altamente concentrada e fora está pouco concentrado, ou seja, o meio é hipotônico. Então essa célula vai absorver água, só que ela não rompe. Por quê? Porque ela tem a parede celular. Então essa célula aumenta de volume, ela fica inchada, a gente diz que ela fica túrgida. Agora olha aqui, ó. Quando essas células são colocadas em meio hipertônico, significa que elas estão em um meio de maior concentração.
Então o que acontece? Elas desidratam, elas perdem água e acabam murchando. Na célula animal, a gente usa o termo que ela fica crenada. Na célula vegetal, o que acontece é que essas células aqui, ó, olha lá, meio altamente concentrado e hipertônico, então ela desidrata, ela fica plasmolizada. Olha aqui um detalhezinho para a tua revisão. Se tu pegar essa célula, agora que está plasmolizada, vamos supor uma planta, esqueceu de dar água para a planta, ela murchou, e aí tu deu água para ela, ela volta à condição normal. E ela vai ficar, nesse caso, agora, ó, desplasmolizada. Tá? Quando ela volta à condição normal. Nas células animais, claro, como de outros organismos, a gente pode utilizar esse princípio de soluções hipertônicas para conservação de alimentos, né? Compotas de frutas, o próprio charque, enfim. Certo? Então essa foi a osmose na nossa revisão. Agora iremos revisar o transporte ativo. O transporte ativo, dá uma olhada lá no canto da tela, ó. É aquele que tem o quê? Um deslocamento do menos que é menos concentrado para o que é mais concentrado. Então, no transporte ativo, coloca aí na tua revisão, coloca nas tuas anotações, ele tende a aumentar ainda mais a saturação do meio. Para isso, ele tem gasto de energia, ou seja, gasto de ATP. Nosso primeiro exemplo, nosso primeiro caso de transporte ativo, está aqui, ó, a chamada bomba de sódio e potássio, que acontece na membrana dos neurônios, de forma neuromuscular, na fecundação. Mas o que acontece aqui? Na bomba de sódio e potássio, o sódio, que está menos concentrado dentro da célula, quer sair. Ou seja, ele vai saturar ainda mais o meio externo, que está mais concentrado do que dentro da célula. Só que essa proteína de membrana não deixa isso acontecer. Então o que tem que acontecer, na verdade? Nós temos que alterar a estrutura da proteína. E para alterar a estrutura da proteína, a gente precisa de energia. E a energia é extraída da onde? Do ATP. Então veja que o ATP, ele modifica a abertura da proteína de interna para externa, e aí saem 3 sódios. O potássio, que é o oportunista e viu a proteína aberta, se liga nos 2 sítios de ligação e quando ela volta à conformação normal, entram 2 potássios. Só que dentro da célula está mais concentrado de potássio do que fora. Ou seja, saem 3 sódios, entram 2 potássios. E isso leva a uma despolarização de membrana porque ele inverte as cargas. Isso promove, por exemplo, o impulso nervoso nos neurônios. E isto irá se regular pelo processo de difusão, porque depois, lentamente, eles voltam para dentro da célula. Ou seja, então, com gasto de energia saem 3 sódios, entram 2 potássios contra o gradiente de concentração. E esta é a bomba de sódio e potássio que caracteriza o nosso primeiro processo de transporte ativo. Para finalizar os processos de transporte de membrana, continuando no transporte ativo, a gente vai falar dos processos de transporte, que são agora transportes em massa ou aqueles mediados por vesículas. Esse tipo de transporte é quando os compostos querem entrar tudo de uma vez só. Eles querem entrar em massa numa célula. E aí não tem proteína de membrana que dê conta dessa entrada ou desta saída. O processo de entrada está aqui em cima, é chamado de endocitose. Então a endocitose vai caracterizar aqui a entrada. Olha lá, a entrada. Bom, a entrada pode ser de compostos diferentes, então a gente caracteriza ele. Se a endocitose for caracterizada por uma fagocitose, esta é para compostos sólidos ou grandes. E aí, o que a célula tem que fazer? Aqui nós temos uma partícula, certo? Que ela é muito grande. A célula tem que emitir expansões do citoplasma e englobar esta partícula.
certo? Então ela emite os pseudópodes, que são os falsos pés, e forma um fagossomo. Mas existe também a pinocitose, que é para compostos pequenos ou líquidos de diferente densidade. Aí o que acontece? Essas partículas elas promovem uma invaginação, olha lá, se acumulando na membrana, eles promovem uma invaginação e formam um pinossomo, ou seja, entraram em massa. Mas os compostos também querem sair da célula. Restos metabólicos, enzimas, proteínas, hormônios, eles também querem sair. E a saída é a chamada exocitose. Certo? Então, na exocitose, um vacúolo formado a partir, por exemplo, do complexo golgiense irá se fundir à membrana e aqui a saída dos compostos desta célula. Endocitose entrada, que tem fagocitose e pinocitose, e também a exocitose, que é a saída desses compostos da célula. Certo? Então, esses foram os processos que tivemos através do transporte de membrana plasmática. Vamos ver os próximos assuntos dessa nossa revisão. No teu estudo, na tua revisão, é importante tu ter os conceitos das diferenças entre células procariontes e das células eucariontes. Então, a primeira delas está aqui, ó, que são as células procariontes. E a segunda célula, as eucariontes, que estão aqui, ó. Qual que é a diferença básica entre elas? Olha lá, célula eucarionte, ela tem complexo de endomembranas, ou seja, de organelas membranosas, e apresenta um envoltório nuclear, que é a carioteca. Então, eucarionte apresenta a carioteca, logo forma um núcleo. As células que são procariontes são células mais simples. Essas células não apresentam um sistema de endomembranas, ou seja, não apresentam organelas membranosas, sendo assim, elas não apresentam então a carioteca, o envoltório que forma o núcleo. Dessa forma, todo este material genético, ele vai ficar o quê? Disperso no citoplasma. Então lembre-se, célula procarionte não apresenta carioteca, logo não forma o núcleo e não tem sistema de endomembranas. Já as células eucariontes com carioteca, logo forma o núcleo e apresenta um sistema de endomembranas. Mas espera aí, o que essas duas células têm em comum quando se fala em relação, por exemplo, a organelas? As duas têm, por exemplo, ribossomos, mas ribossomo não é uma organela membranosa, não esqueça disso, certo? Agora, é importante que você faça essas anotações para que a gente vá para a próxima parte da nossa aula de revisão. Se tem um conteúdo que é importante você revisar, está aqui ele, as chamadas funções das organelas. Então vamos começar aqui com o chamado retículo endoplasmático, que está muito próximo ao núcleo, né? Quase que intimamente ligado. Nós vamos dividir o retículo endoplasmático com o retículo endoplasmático rugoso, certo? Ou chamado de granuloso, porque é aquele que inicialmente você deve lembrar que ele apresenta ribossomos, então, com ribossomos aderidos à membrana, logo ele auxilia na síntese de proteínas, porque tem uma relação junto com os ribossomos. Agora, o retículo endoplasmático liso ou agranuloso é aquele que não apresenta ribossomos. Então esse vai ter a função de fazer síntese de lipídios. Opa, faltou um P e um I aqui, ó. É lipídios. Deixa eu escrever de novo isso aqui. Veio com um errinho aqui, ó.
síntese de lipídios, agora sim, a síntese de lipídios que podem ser fosfolipídios, esteroides, né, carotenoides, mas também promove a desintoxicação de álcool e drogas. Em seguida, o complexo golgiense. Complexo golgiense que tem entre as suas principais funções, olha lá no final, ó, secreção celular, através de vesículas secretoras. Mas antes disso, ele faz a ativação de proteínas. É ele também que origina os lisossomos. E na formação, lá na espermatogênese, no período de diferenciação, é ele quem forma o chamado acrosoma. Já os lisossomos terão um papel importante, olha aqui ele, um papel importante de digestão celular. Essa digestão celular pode se dar através da digestão autofágica, que é aquela dada pelos elementos da própria célula ou a própria célula, que é chamado de apoptose. Lembra e anota aí. Apoptose, morte celular programada. Mas também existe o processo que é a ação heterofágica. A heterofágica acontece de elementos que vêm de fora da célula, que podem promover nutrição ou a própria defesa do nosso organismo contra elementos estranhos, elementos externos, vírus, bactérias, protozoários, não interessa. A ação é heterofágica. Lembra que lá dentro dos lisossomos existem as enzimas que são as hidrolases ácidas. Então o interior do lisossomo é ácido. Já os ribossomos, que são organelas, que apresentam duas subunidades. Olha a importância do que eu vou colocar agora. Não apresentam, é uma organela não membranosa. Ela é formada pelo que, então? Ela é formada por RNA ribossômico mais proteínas. Quem que organiza os ribossomos? Lá no núcleo é o nucleolo, tá? E a função dele é síntese de proteínas. Agora, existem também os chamados peroxissomos. Os peroxissomos não são de origem do complexo golgiense, mas eles vão ter lá dentro enzimas que são chamadas de catalases ou oxidases, que terão a função de eliminar compostos tóxicos como o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada, e também ácidos graxos para a produção de energia. Seguindo, temos mais uma organela não membranosa, que são os centríolos. Centríolos esses que são formados por uma proteína chamada de tubulina. Então, são formados por microtúbulos. Dessa forma, eles vão originar cílios e flagelos e vão auxiliar a divisão celular, formando aqui as fibras do fuso acromático. São eles que vão organizar este processo. E, por último, temos aqui o citoesqueleto, que eu vou dividir ele em 3. Primeiro, os microtúbulos, formados por tubulina, certo? Microtúbulos esses que formam cílios, flagelos, centríolos, o fuso acromático, enfim. Em seguida temos quem? Os microfilamentos, caracterizado pela proteína que é a actina, contração muscular, formação de pseudópodes, certo? É ele quem desencadeia a dinâmica das células. E, por último, os chamados filamentos intermediários, que são caracterizados
pela sua constituição através da queratina, utilizado para junções celulares, como por exemplo os desmossomos. Então, lembre-se que é sempre importante vocês revisarem as organelas, porque esse conteúdo é bastante exigido. Chegando na última parte da nossa revisão, agora olha lá em cima o que a gente vai tratar aqui. Nós vamos tratar a bioenergética. O que tu tem que lembrar aqui já de forma inicial, no start da tua revisão? Primeiro, os processos podem ser, olha aqui o cloroplasto. O processo pode ser, então, autotrófico, caracterizado por uma, vamos lá, caracterizado por uma, aqui ó, fotossíntese, ou ele pode ser heterotrófico, quando caracterizado por uma respiração celular, ou ainda a uma fermentação. Só que o processo heterotrófico ele se diferencia em dois. Quando ele é aeróbico, ou seja, que ele utiliza oxigênio como reagente da sua via metabólica, ou anaeróbico, que não utiliza oxigênio. Então vamos começar aqui pelos processos de tipo heterotróficos anaeróbicos, que é a fermentação, que tem um ganho de 2 ATPs e se caracteriza por dois tipos. A fermentação láctica, que ocorre, então, a partir de lactobacilos, na produção, então, por exemplo, na indústria de laticínios, queijos, iogurtes, coalhadas, ou nas células musculares, causando fadiga muscular. Mas também existe a fermentação alcoólica, que é no caso da quebra de compostos orgânicos e a liberação de gás carbônico importante. A fermentação lática se difere da fermentação alcoólica porque na fermentação alcoólica tem produção de gás carbônico final. E a gente usa isso na produção de bebidas alcoólicas e também na produção da indústria panificadora, porque a massa do pão cresce por liberação do gás carbônico. No processo heterotrófico aeróbico, caracterizado pela respiração celular, nós temos a mitocôndria. Essa mitocôndria, ela faz a respiração celular e ela produz ATP livre. Quanto? Ele vai produzir aqui de 36, opa, meu 6 ficou meio ruim, de 36 a 38 ATPs. Lembre-se que a respiração celular se divide em três. A primeira acontece fora da célula. Deixa eu colocar mais para o lado isso para que não fique muito junto. Aqui em cima eu vou colocar. A primeira acontece fora, que é a glicólise, produz 2 ATPs. A segunda acontece aqui, ó, na matriz. Acontece o ciclo de Krebs. Lembrem, ciclo de Krebs, que produz 2 ATPs. Na verdade, acontece em 2 ciclos a produção de 1 por ciclo. E o último são as cristas mitocondriais, que nelas acontecem a cadeia respiratória. A respiração celular vai produzir ATP para as vias metabólicas celulares, mas libera gás carbônico oriundos, 2 deles da glicólise e 2 deles do ciclo de Krebs, e água, que é produzida no final da cadeia respiratória. Mas aí nós temos a fotossíntese. A fotossíntese é dividida em 2 processos que acontecem lá no cloroplasto. Devemos lembrar que a fotossíntese ela só acontece se houver luz. Ou seja, se houver o sol. Certo? Aí ela faz a fotossíntese funcionar. Porque a fotossíntese tem a fase clara, que acontece lá na membrana do tilacóide, onde está o pigmento que é a clorofila, caracterizada a fase clara, então, ou reação de Hill.
pela quebra da molécula de água, a fotólise, que vai liberar o oxigênio atmosférico, e a fotofosforilação, que vai produzir ATP. Mas esse ATP não é ATP livre, porque ele faz funcionar a fase escura. Que acontece aonde a fase escura? Ela acontece no estroma. No estroma acontece, então, fase escura, ciclo das pentosas, ciclo de Calvin-Benson. Aqui dentro, o que acontece? Acontece o seguinte, que na fase escura existe a síntese a partir da absorção do gás carbônico. Então, essa seta deve estar indo para cá, ó. Síntese do gás carbônico vai fazer o quê? Olha lá, glicose, tá? Então, esse oxigênio e essa glicose são utilizados pelos processos heterotróficos. Claro que o oxigênio só pelo aeróbico, mas a glicose tanto no aeróbico quanto no anaeróbico, certo? Então, essa seta vem para cá. E essa foi a nossa revisão de bioquímica celular, certo? Foi a nossa revisão de membrana plasmática e seus transportes, e a gente finaliza aqui com a bioenergética. Estudem, revisem. Esses 3 conteúdos são bem importantes para o teu sucesso, certo? São bem importantes para a tua aprendizagem. Valeu e até a nossa próxima aula de revisão. Tchau!